Sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E é justamente sobre um remédio que eu vou falar hoje, sobre o Rivotril, também conhecido como clonazepam. Na verdade, Rivotril é o nome mais popular, é o nome da marca, é o nome que carrega, né, a questão comercial. Porque o composto ali, no caso, é o clonazepam, beleza? Então, se você já teve alguma crise de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, você já deve ter ouvido falar do clonazepam, do Rivotril no caso, tá certo? Porque ele é um medicamento geralmente utilizado em crises, tá certo? Óbvio, tem alguns pacientes que costumam utilizá-lo de rotina, que costumam tomá-lo em doses menores, como um medicamento que faz parte da terapêutica, mas a grande questão é que, primordialmente, principalmente a forma como eu prescrevo, como que eu acabo manejando o Rivotril, o clonazepam, é justamente um medicamento que você vai acabar reservando para casos mais graves, para casos de crise, para casos mais intensos, tá certo? Diferente de alguns outros medicamentos. No caso, em específico, quando a gente fala em Rivotril, quando a gente fala em clonazepam, é uma medicação tarja preta, certo? E é uma medicação que você precisa de um receituário especial. É o receituário aquele chequinho azul, receituário C1, entendeu? Porque ele faz parte da classe dos benzodiazepínicos. Então, são medicamentos que eles têm um efeito altamente sedativo, altamente ansiolítico. Então, por isso, né, que apesar dele ser sim bom para alguns casos, ser uma opção terapêutica, ele não deve ser usado de rotina, ele não deve ser usado para todo e qualquer caso, tá certo? Tem que ser muito bem analisado se há de fato a necessidade de se utilizar esse medicamento, ok? E hoje o que eu percebo é uma medicalização muito grande da sociedade, dos pacientes. Que às vezes um médico lá atrás passou a medicação, aí o paciente só ficou renovando receita, ninguém questionava, e quando questionava, o paciente ficava bravo, entende? E, assim, você entendeu certo o que está por trás, tá? Então, é uma medicação que ela traz consigo algumas coisas, traz consigo alguns alertas, alguns riscos. E é nesses riscos que eu quero adentrar aqui para vocês, tá? Principalmente para as mulheres, que eu percebo que é a população que acaba mais utilizando essa medicação. Tudo bem? Então, vamos falar sobre dependência e tolerância. Como eu disse, o Rivotril, ele é uma benzodiazepina, ele é da classe dos benzodiazepínicos. Então, é uma classe de medicação que todos os outros que também fazem parte, como por exemplo o lorazepam, que tem o Lorax, o alprazolam, que tem acho que é o Frontal, no caso, são medicações que elas podem gerar um tipo de dependência física, ok? E da mesma forma que pode gerar um tipo de dependência física, tem um caso que o paciente que acaba utilizando cronicamente essa medicação, ele pode precisar de doses cada vez maiores para manter o mesmo efeito, para manter a mesma linha de base, entendeu? E isso é complicado, porque se eu já tenho uma medicação que traz consigo vários riscos e só o fato de utilizá-la já pode gerar uma dependência, e o fato de gerar essa dependência também pode diminuir a sensibilidade ao composto, é muito complicado. Imagina só o paciente ter que lidar com isso. Então, gente, é uma medicação que precisa de acompanhamento médico constante. Não é assim, ah, eu vou no médico de vez em quando, eu peço para renovar a receita. Não, não é assim que funciona. Medicações da classe dos benzodiazepínicos são medicações complexas, são medicações consideradas, entre aspas, mais fortes. Sabe aquela tarjinha preta que vem na caixa? Ela não está ali à toa. Ela está ali para mostrar que é uma medicação que deve ser tomada com responsabilidade, com quem precisa, nos momentos adequados e com acompanhamento médico. Porque existem sim os colaterais, existem sim tudo aquilo que o paciente vai precisar lidar em relação à ingesta dessa medicação, tá certo? Boa noite, Eliana. Boa noite, Vanessa. A Vanessa falou que toma.
E assim, sobre as pessoas que tomam, gente, ok, tudo certo. É uma medicação como qualquer outra. Ok? E se faz bem para você, e se você tá conseguindo se manter bem, isso é maravilhoso. É para isso que a medicação serve. Mas o alerta que eu deixo aqui é porque eu sei que tem alguns pacientes que tomam e só querem renovar a receita, eles não querem nem passar mais no médico. Ah, eu tô bem, eu vou lá, vou pegar uma receita nova e vou continuar tomando aqui. E isso é um problema, porque, primeiro, medicação, se tiver a possibilidade do desmame, por que não? Entendeu? Para você ficar mais ainda na sua via fisiológica. Às vezes é uma diminuição de dose, tá certo? Às vezes é um espaçamento, entende? Porque, como eu disse, algumas medicações geram dependência. Então, sabendo disso, o médico ele pode ter esse acompanhamento no intuito de não ter essa questão da dependência, desde que o paciente esteja bem, que a paciente esteja bem. Então, é óbvio que não faz sentido, poxa, vamos aqui tirar a medicação o Rivotril e aí a paciente fica mal. Não, isso é errado. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá certo? Então, reitero, a paciente está tomando a medicação, tem indicação médica, faz acompanhamento, faz exame, está tudo certo? Beleza, beleza. Esse é o caso correto, esse é o caso adequado, é o que se espera. O problema é, como eu disse, quando não tem uma indicação correta, quando a dose não está adequada, quando não tem acompanhamento médico, quando fica aquela renovação constante de receita sem saber como é que está a vida do paciente. Então, isso tudo pode ser um problema. Tudo bem? Pode ser um problema, porque assim, a gente perde a mão, a gente perde aquela questão de acompanhar, aquela questão de ver como é que está a pessoa, como é que está sendo o resultado no organismo daquela pessoa. E aí, como eu disse, Rivotril, clonazepam, ele traz consigo alguns riscos e eu vou falar aqui no intuito de informar, tá, gente? É no intuito de informar e não no de assustar. É no intuito de ser educacional. E é o que eu falo para todo mundo. Qualquer bula de remédio, de medicamento, se você for pegar para ler, você lê lá as advertências, os colaterais, você não vai usar remédio nenhum, tá? Porque até um anti-inflamatório para dor ali, para uma dipirona, para dor de cabeça, tem 1 milhão de colateral. Mas o que eu quero dizer aqui é como a gente está falando com mulheres que têm ansiedade, que algumas tomam Rivotril ou podem até querer tomar por indicação de alguma pessoa que falou, né, e não por indicação médica necessariamente. Então é importante eu informar vocês sobre efeitos colaterais. Existem alguns efeitos, como por exemplo, sonolência, tá? Então às vezes a pessoa que toma o medicamento Rivotril, clonazepam ou algum outro da classe de benzodiazepínico, se for uma dose muito elevada, essa pessoa ela não pode dirigir, ela não pode operar máquinas, ela não pode fazer trabalho braçal ou trabalhos muito complexos, porque ela vai estar com a atenção dela um pouco diminuída ou muito diminuída. Ela vai tender a ficar mais letárgica, ela vai tender a ficar mais lenta, principalmente se é início de tratamento ou se é aumento de dose. Ok? Então, todo médico que passa, ou que aumenta a dose, ou que insere essa medicação, tem que explicar que esse é um colateral, até comum, tá certo? É um colateral relativamente comum, que é a sonolência, certo? A sonolência, a letargia. E aí, junto a isso, entram alguns outros, como por exemplo, tontura. O excesso de sonolência ele pode dar um pouco de tontura. A pessoa pode ficar meio tonta, zonza, às vezes se levanta muito rápido, tende a ter aquela hipotensão postural, tá certo? Pode às vezes estar sentada e sentir que o cômodo está girando ao redor dela. Então, sonolência, tontura. Tem também a questão da fraqueza muscular, como eu falei, no sentido de operar máquinas pesadas, carregar peso. Essa classe de medicamentos, ela pode diminuir um pouco diminuir a fraqueza, né? Diminuir a força muscular, né? Ou seja, gerar essa fraqueza muscular, aquele cansaço, fadiga, dificuldade de concentração. Então, todos esses são colaterais. E como eu disse, qualquer medicamento possui colaterais, tá certo? Só que a gente tem que prestar atenção. Até porque existem casos que a pessoa vai estar começando o tratamento com uma indicação, né? E aí ela vai ter um colateral e ela suspende. Sendo que não. Às vezes são colaterais que pode acontecer, que a pessoa vai passar, tá certo? Então, é importante ter essa consciência, tanto no caso de uso errado, quanto no caso de uso adequado, para você entender, para você saber o custo-benefício, que
uma medicação ela não tem só a parte boa. Ela é para ser melhor, ela é para te fazer melhor. Mas como é um composto químico, um composto que ele adentra o seu organismo, é liberado ali na tua corrente sanguínea por meio da metabolização e tudo mais, poxa, pode afetar algumas áreas do teu corpo. Então, tem que ter essa consciência, tá bom, gente? É, sobre um outro risco, que esse eu acho que assim, é o risco mais importante, ao meu ver, que é o comprometimento cognitivo. O que é cognição? Cognição passa pela questão do aprendizado, da aprendizagem, de fazer as coisas, de aprender, certo? De concentrar, de conseguir, de fato, ter uma organização relativa a essa parte do aprendizado, relativo a essa parte do desenvolvimento, entendeu? E a medicação, o Rivotril, os benzodiazepínicos, eles podem afetar, eles podem gerar um tipo de comprometimento cognitivo, principalmente se for doses muito elevadas. Como que isso vai se manifestar no paciente? Perda de memória, dificuldade no raciocínio, lentidão, entendeu? Então, que é até o termo, eu não gosto de usar, eu acho errado falar isso, né? Mas quando uma pessoa fala, porque fulano tá dopado, quer dizer, às vezes tomou uma dose muito alta de medicação. E a pessoa fica meio letárgica, lenta, com a cognição ali um pouco baixa. Então, esse é um colateral, é um risco que existe. E o problema não é aquela coisa aguda, ali no momento, quando começou a medicação, quando aumentou a dose, ou quando a pessoa estava em crise, porque às vezes a pessoa está em crise e nada acaba melhorando. E aí o profissional utiliza-se da medicação, tá certo? A grande questão aqui é a manutenção disso. Isso não pode acontecer, né? Afinal, o ser humano funcional, ele não pode viver cansado, letárgico, com o raciocínio afetado. Isso não é para acontecer. Afinal, a vida ela passa por uma parte ativa, por uma parte consciente, por uma parte na qual você consiga ter um domínio, um raciocínio, algum controle, mesmo sobre sua própria mente, sobre suas ações. Então, a medicação ela pode afetar um pouco isso, ok? Então, por isso vocês precisam ficar atentas sobre isso principalmente. E aí existem as reações paradoxais. Para quem não sabe, em algumas pessoas, principalmente em idosos e crianças, o Rivotril ele pode causar reações paradoxais. E o que é isso, né? Quais são? Pode acontecer também com as mulheres em idade reprodutiva, mas é mais comum nos extremos de idade, tá? É mais comum nos extremos de idade. Reação paradoxal, elas passam por agitação, agressividade, comportamento impulsivo. Então, tem que prestar atenção se isso já não aconteceu com alguém que você conhece ou com você, porque isso tem que ser informado para o médico. Que é uma das coisas que a gente às vezes até suspende a medicação caso isso ocorra, certo? Que é a reação paradoxal. Então, se tiver agitação, agressividade, comportamento extremamente impulsivo, e isso foi percebido após o uso do Rivotril, após o uso do benzodiazepínico, então é importante rever essa questão, certo? É muito importante isso. Uma outra coisa importante, pode interferir na coordenação motora da mulher, ok? Como assim, Fabrício? Poxa, nós temos a nossa coordenação motora. Eu tô aqui conversando com você, eu tô mexendo as minhas mãos, eu tô sentado, eu tô ereto na minha coluna aqui no ângulo correto e tá tudo certo. Tem um controle aqui, tem uma coordenação motora. Uma pessoa que tem a coordenação motora prejudicada, ela perde principalmente esses ajustes mais finos. Ela até às vezes consegue ficar em pé, consegue sentar, mas aquela questão, às vezes, vou pegar um copo, vou escrever, eu vou dirigir, eu vou fazer alguma coisa mais específica que requer um pouco mais de coordenação, aí já fica complicado, entendeu? Então, este é um colateral que tá assim, em caixa alta, que toda pessoa que toma tem que saber disso, que existe um risco aumentado de acidente caso a pessoa dirija, caso a pessoa
trabalhe com máquinas, caso a pessoa faça alguma coisa que necessite coordenação motora, ok? Então, isso é importante saber, até para evitar acidentes, até para evitar funções que possam causar mais riscos à própria paciente e às pessoas ao redor dela. Não por uma coisa direta do medicamento, mas por um colateral, por um risco mesmo, entende? Então é importante você ter essa consciência, ter essa noção que o Rivotril ele pode interferir sim na coordenação motora, prejudicando a qualidade, prejudicando aí às vezes os ajustes finos, né, os movimentos mais específicos. E aí vamos para um próximo risco que existe, que é um risco que eu percebo às vezes, principalmente em paciente que está internado. Quando o paciente está agitado, o médico vai dar uma dose mais alta, que é a depressão respiratória. E ó, a depressão respiratória, ela tende a vir quando, quando ela está combinada com altas doses da medicação, junto com outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, como por exemplo, o álcool. Então, se a pessoa toma um remédio e bebe, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Isso é muito comum no Brasil, né? Nos outros países eu não sei tanto, mas não é tão comum. Mas o brasileiro tem isso, de às vezes, vai tomar uma medicação, pergunta se pode beber. Gente, toda medicação que você vai ingerir via oral não é prudente, não é adequado que exista a ingesta de álcool. Por quê? Por vários motivos. O álcool ele já é um depressor do sistema nervoso central. Mas além disso, ele pode cortar o efeito da medicação. Ele pode gerar uma sobrecarga hepática, né? Fazer o seu fígado ter que trabalhar mais ali e, consequentemente, acabar lesando alguma coisa nesse sentido, gerar algum dano tecidual. O álcool, ele pode, de alguma forma, potencializar um colateral. Então, assim, álcool e remédio não combinam, tá certo? Não importa a medicação. Fabrício, mas eu tomei, o médico deixou. A gente sabe que existem exceções ali, que o médico até acaba fazendo vista grossa. Tomar um copinho, uma latinha. Mas, gente, via de regra, medicação e álcool, não, tá certo? Não importa se é antibiótico, se é Rivotril, se é remédio para dor. É uma coisa que tem que ser evitada, é uma coisa que tem que ser extirpada da cultura, né? Que é muito cultural. Você chegar e falar, não, doutor, posso beber enquanto eu tomo remédio? Não, não pode. Entendeu? Na verdade, você pode tudo. Mas a questão é, se você quiser ficar bem, se você quiser não ter colaterais, porque assim, só de tomar o remédio, você já está suscetível a ter efeitos colaterais, imagina tomando álcool. Entendeu? Então é muita prudência, muito cuidado, muita responsabilidade com a própria saúde e com a dos outros também, tá? Porque a nossa saúde é igual trânsito. Igual trânsito. A gente não tem que dirigir só pra gente, tem que dirigir pra gente e pros outros. Porque trânsito é cheio de gente irresponsável, cheio de gente fazendo coisas erradas. Então, saúde é mais ou menos isso. E tem que ser saudável, não é só pra gente não, para os outros. Porque é aquilo. Quando eu olho em volta, eu vejo, familiar, conhecido, seja lá o que for, as pessoas não cuidando da própria saúde, ou não prestando a mínima atenção em como elas se encontram, eu entendo que elas vão precisar de ajuda em algum momento. Assim, estatisticamente falando, todo mundo pode precisar de ajuda, mas é mais provável que um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que não cuide da saúde precise de você saudável para cuidar dele ou dela, entende? Óbvio que às vezes nós temos que ser cuidados, mas a questão aqui é responsabilidade, entendeu? É sobre responsabilidade. E aí, voltando aqui na depressão respiratória, ela é de fato um colateral que pode estar presente, principalmente em altas doses, ou se existe o consumo de álcool concomitante. Tudo bem? E a depressão respiratória é muito perigosa, porque o que acontece? A pessoa fica sem respirar direito. Ela fica inconsciente, entendeu? Ela pode entrar simplesmente no estado de coma, basicamente, ok? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo com o consumo errado, o consumo de doses elevadas
dessa medicação. Um outro problema, que é um problema que ele pode acontecer tanto na ansiedade quanto no uso da medicação como sendo um colateral, que são os problemas gastrointestinais, dor de barriga, né? Dor de barriga. Então, o que que acontece? Você tomar o Rivotril, em alguns casos, você pode ficar com o intestino preso, pode ficar constipada, ou seja, não conseguir ir no banheiro, evacuar, fazer suas necessidades, ou ter alguma cólica, alguma dor abdominal, alguma coisa nesse sentido. Então, essas coisas podem acontecer, mas assim, vou ser sincero com vocês, isso está na maior parte do colateral da maior parte dos medicamentos que você toma em comprimido. Tudo bem? Só que é só para você entender que se eu comecei a tomar Rivotril, eu fiquei com o intestino preso. Pode ser do Rivotril, entendeu? Pode ser do Rivotril, quando a gente exclui as outras causas. Boa noite, Nazaré. Nazaré aqui no Facebook perguntou: Doutor, parei de tomar o Rivotril. Estou tomando melatonina. Este medicamento também oferece riscos? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Beleza, nós podemos considerar a melatonina como sendo um medicamento. Mas a melatonina é um hormônio. E é um hormônio que ele é produzido de forma endógena, enquanto a gente dorme. Hormônio do sono. Dessa forma, sim, pode haver colaterais, ok? Inclusive, eu não sei se você está tomando a melatonina com acompanhamento médico ou está tomando por conta própria, mas a melatonina ela serve muito para regular o sono, só que é preciso um limite. Porque a melatonina, o que acontece? Começou a tomar melatonina, melhorou o sono, está dormindo bem. Tem que haver uma diminuição das doses, tá certo? E o organismo, ele tem que passar a se acostumar. Consegue, né? Ele consiste nisso, a melatonina consiste nisso, de você atingir um bom sono, um ciclo de sono, um sono REM, as fases mais profundas, se sentir descansada, só que você não pode ficar dependente do uso da melatonina, tá bom? E aí uma outra coisa, que aí é polêmico, porque vai muito de médico para médico, inclusive dos tipos de melatonina que são vendidos. Você não precisa de uma dose muito alta, porque por ser um hormônio, e é um hormônio que o seu corpo em tese já produz, você precisa de uma dose bem pequenininha, geralmente é zero, alguma coisa, miligramas. Ah, Fabrício, eu estou tomando de 1 miligrama ou de 2 miligramas. Não vou falar da conduta de nenhum outro colega, tá certo? Eu não sei o seu caso para dizer se está certo ou errado, mas normalmente, melatonina, uma dose bem pequena já é o suficiente, tá certo? E assim, lembrando, ela não é para te dar sono, ela é para melhorar a questão do sono. Óbvio, uma das coisas é a sonolência. É o fato de você conseguir pegar no sono, é o fato de você ter uma noite melhor. Mas, como eu disse, você vai dormir, você vai usar por algumas semanas, mas chega um ponto que ela fica dispensável, que não precisa. É tipo rodinha, quando você começa a andar de bicicleta. Ah, você não quer começar a andar de 2 rodas, que senão você vai ficar caindo. Aí tem a bicicleta de 4 rodas, né? Com rodinha de apoio. A melatonina é mais ou menos isso na maioria dos casos, tá, gente? Na maioria dos casos. Quando eu falo aqui, eu tô falando de forma mais geral. Beleza? Mas colaterais de melatonina, normalmente são alguma desregulagem no sono, ou muito sono, ou insônia. Coisas relacionadas ao sono normalmente, porque como é um hormônio do sono, os colaterais eles ficam em torno de tudo que tem a ver com o sono. Ah, sono muito profundo, sono muito leve, insônia, sonolência excessiva, perda de horário ao acordar, não acorda com o despertador, entendeu? Então os colaterais eles acabam girando em torno disso. E também, dependendo da via com a qual você toma, se você toma em comprimido, se você toma líquido, sublingual, pode ter alguma coisa relativa à via também. Então, às vezes, igual eu falei do Rivotril aqui com a constipação, alguma dor de barriga, alguma coisa nesse sentido. Mas nada demais, tá? Nada demais. Normalmente a melatonina, a minha experiência, não costumo ver muitos colaterais com o uso, tá
certo? Desde que feito da forma adequada. Desde que feito da forma adequada. E ó, ótimo isso que você fez, entendeu? Essa questão de você conseguir parar o Rivotril e tomar a melatonina, isso é excelente, tá? Porque se a gente coloca assim, tô falando em colaterais, tá? Novamente. Os colaterais de um ao lado dos colaterais de outro, o Rivotril é simples. Qual que precisa da receita azul para comprar, né? Não é a melatonina. Então, assim, é uma medicação que precisa ser muito bem indicada. Ter um acompanhamento muito bem feito por um profissional médico, ok? Agora vamos falar de riscos de sobredosagem, né? Que é quando acontece o que a gente chama de overdose. Uma dose muito alta, mais alta do que o preconizado, mais alta do que qualquer médico prescreveria. Normalmente o paciente toma de forma proposital ou enganado, tá? Nesses casos, o Rivotril ele pode ser fatal. Então não tomem dose acima da prescrita, porque eu já vi paciente que fala, eu tomei, mas não fez muito efeito, vou tomar mais um. Aí vai tomando, vai tomando, vai tomando. Aí quando vê, o medicamento, ele leva um tempo por nada. O medicamento, ele leva um tempo. Ele leva um tempo para ser absorvido. Ele leva um tempo para causar efeito no teu organismo. Entende? E o que acontece? Se você toma a medicação e não sente o efeito de imediato, você até espera um pouco e toma mais, toma mais, toma mais. Quando vier, vai vir tudo aquilo de uma vez. Isso pode te dar um choque, pode causar uma parada no teu organismo todo. Como acontece, tá? Acontece mesmo. E é complicado, que aí você vai parar em pronto-socorro. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Bem, inclusive, se a pessoa, se o paciente não tá bem mentalmente, né? Tem que conversar com o médico também. Falar, ó, não tô bem, não tô me sentindo feliz. Enfim, se tiver qualquer queixa muito forte de cunho emocional, tem que conversar com o médico, tá? Conversar com o médico, com o terapeuta, para poder resolver isso. Não deixar só nas costas a medicação. Então, sim, o Rivotril ele tem um risco muito grande de sobredosagem quando usa-se uma dose cavalar, uma dose mais alta. Pode ser fatal por aquilo que eu falei mais cedo, sobre ser uma medicação que pode ocasionar depressão respiratória, uma depressão do sistema nervoso central como um todo. Mesma coisa, como eu disse, o álcool é uma substância que ela é naturalmente depressora. Mas o álcool não é medicação, não. O álcool é uma droga recreativa, certo? É legalizado, tá? Mas é uma droga recreativa. Então, o Rivotril ele tem esse efeito, né, depressor também. E aí vamos falar das dificuldades, né, da descontinuação, que é uma das coisas que eu mais lidei, principalmente quando eu comecei a trabalhar lá 5 anos atrás como médico. Eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde que é muito paciente que fazia uso há muito tempo, há muito tempo. Eu mesmo, eu não me lembro de ter entrado assim com um Rivotril para o paciente começar a tomar. As receitas que eu fazia normalmente eram de pacientes que já tomavam e tinham dificuldade na descontinuação, no desmame, porque eu propunha, né, a gente tentava fazer ali um desmame, tirar a medicação, fazer uma transição. Boa parte não queria, isso é um problema, tá certo? Porque o paciente ele tem que entender que ele não é dependente de uma medicação. E, óbvio, entra o papel do profissional médico de mostrar isso e ter paciência com o paciente, com a paciente de explicar, tá bom? De explicar. Mas sim, existe uma dificuldade na descontinuação, por quê? Presta atenção nisso. Rivotril ele não pode ser parado de forma abrupta. Se você é uma pessoa que toma Rivotril há muito tempo, não pode de forma alguma simplesmente suspender, porque senão vai acontecer o quê? Vai existir síndrome de abstinência. A pessoa ela vai desenvolver sintomas de abstinência e aí piora a ansiedade, vai ter insônia, vai ter tremor. Em casos mais graves, podem ter até convulsões, ok? Isso se for uma interrupção abrupta, seca, ali a pessoa tomava e do dia para noite parou. Então, como é que acontece nesses casos?
acontece um desescalonamento. Um desescalonamento que tem que ser acompanhado pelo médico que está prescrevendo. Então, a pessoa toma um comprimido de 2 miligramas. Então, ela vai passar a tomar 1,5 mg. 1 miligrama, depois meio miligrama. E isso ao longo de algumas semanas, tá? Ao longo de algumas semanas. Para poder chegar na dose menorzinha. E aí, também não tira de vez a dose menorzinha. Aí você alterna. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vai alternando até poder tirar e a pessoa ficar sem. Porque, como eu disse, se você tira a medicação de forma abrupta, qualquer benzodiazepínico, Rivotril, que é o clonazepam, né? Lorax, que é o lorazepam, Frontal, que é o alprazolam, qualquer uma dessas. Se for retirada de forma abrupta e a pessoa já usa há bastante tempo, ela vai ter síndrome de abstinência. Em menor ou maior grau. Menor ou maior grau. E é isso que a gente tem que evitar. E por isso também que se você faz uso crônico indicado, tá? Eu tô supondo que é uma medicação que foi indicada para você. Se você faz uso crônico, é importante ter o acompanhamento para você ter a receita. Porque senão você fica deixando para pegar a receita quando a medicação está acabando, você corre o risco de não conseguir. E aí você fica 1, 2, 3 dias sem. E aí nesses dias aí você vai à loucura, você fica mal. Entendeu? Então isso também não pode acontecer. Beleza? Então, sim, Rivotril é uma medicação que é um pouco difícil na hora de descontinuar, na hora de desmamar, mas é importante, tá bom? É importante quando o seu médico propõe isso. Quer dizer que ele já viu melhor em você e ele enxerga você como uma pessoa que pode ficar sem o remédio. Então, eu sempre sugiro, se o seu médico quer desmamar do Rivotril, quer desmamar do clonazepam, aceite, tenta fazer lá o esquema de desescalonamento, trava minha língua, porque eu garanto que você vai colher bastante benefício disso, tá bom? Porque essas medicações no longo prazo, os colaterais eles surgem, tá bom, gente? Eles surgem, eles afetam, ok? Pessoas que usam, já tem estudos que mostram, tá? Doses muito altas por toda a vida tem um risco maior de demência, de comprometimento de cognição. Então, assim, é uma medicação maravilhosa, pontualmente, ou para aquilo que ela se propõe, mas ficar dependente porque é mais fácil, porque eu vejo um pouco dessa mentalidade em algumas pessoas. Não quero que você tenha essa mentalidade, eu quero que você tenha a mentalidade, como eu disse, da bicicleta de rodinha. Beleza, eu vou andar de rodinha, mas uma hora eu não vou precisar mais dela, certo? Essa é a melhor mentalidade possível em relação a esse tipo de medicação, tá bom? E também, para fechar aqui, existe um risco para mulheres grávidas, porque o clonazepam, o Rivotril, quando utilizado na gravidez, ele pode sim, tem uma correlação com malformação congênita e problema no desenvolvimento do feto. Então, mulheres grávidas, salvo casos raríssimos, é importante buscar uma substituição, buscar alguma outra forma de medicar, tá certo? Porque a gente não quer colocar em risco a vida da criança que está sendo gerada, certo? E muito menos da mãe. Então, é prudente que mulheres que queiram engravidar, que descobrem que estão grávidas, que elas consultem com urgência o médico para informar o uso do Rivotril, o uso do clonazepam, para poder ver quais vão ser as alternativas. Vai ser a forma que vai se lidar, a melhor forma de se lidar, né? Para poder ficar bem durante a gestação, mas também não ter um comprometimento pela retirada do medicamento. Igual eu falei, também de forma abrupta, dependendo, certo? Então é isso. Eu vou recapitular para vocês. Eu falei aqui sobre o Rivotril, que na verdade o Rivotril é a marca, né? É o que está ali, é o nome, mas o composto é o clonazepam, tá bom? Então, o Rivotril, todo Rivotril é clonazepam, mas nem todo clonazepam é Rivotril. Só para vocês entenderem. Colaterais, pode ter sonolência, tontura, fraqueza muscular, fadiga e dificuldade de concentração. Um dos riscos é comprometimento cognitivo, reações paradoxais, interferência na coordenação motora, pode ocasionar depressão respiratória, problemas gastrointestinais como
a constipação. A sobredosagem, ela pode causar coma, ela pode ser fatal, tudo bem? Quando usa a dose errada. Então, muito cuidado, tomem a dose correta se você faz o uso. Pode existir uma dificuldade na descontinuação, mas é muito importante que, se for proposto para você descontinuar pelo seu médico, aceite e tente, tá bom? E existe risco para mulheres grávidas também. Então, essa foi uma live, foi um episódio informativo. Porque o que, que eu percebo? Percebo muita gente enxergando medicações como pílulas mágicas. Medicações não são pílulas mágicas. Medicações possuem seus riscos, medicações possuem seus colaterais, e medicações, elas têm o benefício que é para ser gerado na vida da paciente. E é isso que a gente quer. Apenas isso. Todo o resto a gente busca evitar, a gente busca cadenciar. Por isso que nem sempre uma medicação ela é acertada de primeira. Então, por exemplo, se seu médico ou sua médica te passou um remédio e você não se deu bem com o remédio, não fica, descarta o remédio, não toma e não volta no médico, o médico é ruim. Não é assim, gente. O que tem que acontecer é informar esse profissional, ó, tomei o remédio, não fiquei bem, aconteceu isso. Para quê? Para ver se não há efeito colateral do começo, porque muitos remédios, eles têm efeitos colaterais no início, entendeu? Mas que depois passam. E até para o médico informar e saber que existem alternativas, tá bom? Só não pode ficar por conta própria quando existe um problema de saúde no qual há necessidade de uso de medicação. Beleza? Pela live de hoje é isso. Espero que tenha sido produtiva para todas vocês. Quarta-feira provavelmente teremos mais um novo tema. Ok? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem me mandar ou por aqui ou pelo chat privado, Facebook, YouTube, Instagram. Lembre de deixar o like, o coraçãozinho, compartilhar. Bem, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.